A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Onã. Eu gostaria que os irmãos falassem sobre por que diz a Bíblia que Deus o matou, porque jogava o esperma na terra. Referindo-se a esse assunto, gostaria que os irmãos me tirassem uma dúvida. Masturbação é pecado? E por quê? Sendo que em muitos artigos da internet diz que masturbar faz bem para a saúde. Professor Leandro Quadros, que história é essa que na Bíblia fala que um homem jogava o esperma no chão, na terra? O que é isso daí, professor? Agora, falando-se sobre masturbação, a Bíblia condena esse ato ou não? Realmente é um ato que faz bem à saúde? Olha, essa é uma questão importante que esse irmão perguntou. Primeiramente, o pecado de Onã, em Gênesis 38, não foi a masturbação. Se você ler aqui a partir do versículo 7, você vai entender que foi outra coisa que levou Onã a praticar um pecado e a ser condenado por Deus. Por isso, Gênesis 38, 7, que era o nome de um homem, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Levirato era o seguinte, era uma lei de que se um homem fosse casado com uma mulher e ele viesse a morrer, o parente mais próximo desse irmão, desse homem seria um irmão, ele deveria se casar com esta mulher e o filho que nascesse dessa relação deveria ter o nome do falecido. Para perpetuar o nome daquele falecido, e também era uma forma de Deus garantir direitos de herança para a mulher e obviamente para o filho dela posteriormente. Então essa era a lei do levirato. Verso 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Veja, o que era mal, o que ele fazia, era não suscitar um descendente para o irmão. Era ele utilizar o coito interrompido para evitar que a mulher engravidasse e não tivesse nenhum filho e nenhum direito à herança. Então este foi o assunto. Masturbação não é tratada aqui. Tá ok? É a questão do levirato. E sobre a masturbação, veja, por mais que a ciência diga que a masturbação não traz prejuízos para o corpo, não pode comprovar que não traz para a mente. Por quê? Uma pessoa que está praticando, raramente ou quase impossivelmente vai pensar apenas no seu cônjuge. Então alimentar fantasias, cenas de adultério e tudo mais, isso não faz bem para a mente. O propósito de Deus para o ser humano é a satisfação sexual no casamento. Então em 1 Coríntios 7:9, diz assim: caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então esta é a forma como Deus quer que o ser humano alivie os seus desejos sexuais, por meio da relação sexual com uma pessoa, do sexo oposto. É assim o que a Bíblia ensina. Agora, se você ainda não consegue cumprir este plano de Deus, confie no amor de Jesus por você e saiba que Cristo perdoa suas falhas e Ele está disposto a lhe ajudar. Agora, tenha um outro cuidado no assunto. Se algum telespectador ou ouvinte tem a masturbação como um hábito extremamente arraigado, inclusive depois de casado, este hábito é arraigado, será interessante você, ou se a pessoa é solteira e isso é muito frequente, será interessante você conversar com um bom psicoterapeuta, porque muitas vezes pode acontecer de um transtorno de ansiedade, uma carência afetiva estar disparando esse gatilho que leva você a praticar a masturbação compulsivamente. Então é muito perigoso, você precisa realmente de um tratamento
para você ter mais saúde mental, emocional e que vai com certeza refletir na saúde física também.